Olá, vlog. Não sei se vocês conseguem me ouvir bem, mas hoje é dia 9 de fevereiro. Hoje foi o debate de Babel, que foi o livro anterior do Clube do Livro. Eu hoje estou começando o livro do vlog, que é... Eu sempre esqueço o nome dele. Todo mundo aqui vai morrer um dia. Conteúdo sensível. Esse livro contém cenas de ideação suicida, alcoolismo, mutilação e morte por overdose que podem desencadear gatilhos. Ave Maria. Bom, eu tava achando que ia ser uma leitura muito rápida, que eu ia começar e, sabe, nem perceber, assim. Mas daí, hoje no debate, algumas pessoas falaram algumas coisas sobre o ritmo, que aí eu fiquei, talvez não seja tão rápido igual eu estava imaginando. Mas o meu Kindle diz... Ih, tá errado. Eu ia falar que o meu Kindle diz a hora que ele dá pra eu terminar o e-book, mas ele ainda não contou, sabe? De qualquer forma, eu vou começar agora. Vamos ver se eu consigo ler 2 capítulos no máximo, porque eu tô com muito sono. Meu Deus, 27 minutos de capítulo. Vai ser só um, então. Oi, gente, tudo bem? Galera, eu estou com essa ideia de fazer um vlog em conjunto, tipo, do mesmo livro com outra pessoa, tem muito tempo já. E o Vitor mesmo topou essa ideia comigo há muito tempo. Só que a gente tava pensando ainda qual livro ia ser, papapá. Esse é o livro atual do meu clube do livro, então por que não fazer dele? Eu tô falando de Todo Mundo Aqui Vai Morrer um Dia. Esse é o livro escolhido de fevereiro por alguma pessoa do clube, eu não lembro quem. Mas a gente basicamente fez um formulário onde as pessoas mandavam quais livros elas queriam ler ali, né, esse ano no clube, e a gente sorteava, e esse foi o primeiro sorteado. Eu comecei o livro, acho que no dia 9, já faz uma semana praticamente. Faz uma semana que eu comecei o livro. E aí, eu separei, né, tipo, um bagulho com o Vitor de em quanto tempo a gente vai atualizando o livro pra vir falar com vocês, pra ficar um vlog bem maneiro. Era pra eu já ter aparecido, aliás, e falar das minhas primeiras impressões do livro, que era até 10%, porque eu já tô em 18. Então, primeiro eu vou fazer essa parte, né, porque eu falhei. Eu queria dizer que, assim, eu comecei esse livro antes de dormir e tava, sei lá, 40 minutos pra terminar o primeiro capítulo. Então a minha primeira impressão mesmo foi tipo assim, putz, que chato. Porém, o livro, ele não é dividido em capítulos, ele é dividido por partes dentro do capítulo. Por exemplo, ele tem capítulos gigantescos e aí ele tem poucos capítulos. E aí ele tem várias divisões dentro do capítulo. Não sei se vocês vão conseguir ver porque eu tô longe, mas é assim, ó, tá vendo? Esses 3 pontinhos assim. Isso, gente, às vezes, sei lá, tem 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos e já tem essa divisão. E eu não costumo nem amar nem odiar livros assim, mas eu confesso que em certos momentos tem me irritado, porque eu penso, meu Deus, eu queria que o capítulo terminasse aqui. Porque a sensação que me dá é que, tipo, quando eu fecho, eu esqueci completamente onde eu tava. Daí, então, a minha primeira impressão do livro foi que ele ia ser algo completamente diferente. No início do livro, a gente tem muito da Gilda, não sei como que é pra pronunciar o nome dela, e a gente percebe que ela é uma pessoa muito ansiosa e hipocondríaca. Idêntica. E daí, muitas das preocupações dela começaram a me dar ansiedade. Eu tava no metrô, e aí, tipo, geralmente, quando eu estou indo pro trabalho, voltando do trabalho, eu estou lendo para o quê? Não pensar, certo? Pra não pensar nas coisas que me afligem. E aí, eu abro o livro e pá! Tudo que me aflige. Foi uma coisa meio gatilho ler desse livro ali. Principalmente o quê? Eu comecei ele um dia antes de me mudar. Essa aqui é minha casa nova. Parabéns. Parabéns não. Bem-vindos. Foi um pouco confuso, porque eu ficava tipo, meu Deus do céu. Eu quero fugir da realidade caótica que eu tô tendo e o livro tá me dando um tapa na cara da realidade caótica que eu estou tendo. É um caos esse livro. Daí, a atualização 2 que era pra fazer é dos 15 aos 20%, né? E aí, o que eu tenho pra dizer até agora? Eu sinto que agora, desde que ela começou ali o trabalho mesmo, o livro tem se tornado mais interessante, porque até então, a Gilda, a gente sabe que ela acabou de perder o emprego, ela não tem dinheiro pra pagar nenhuma conta, e daí ela tá andando pela rua meio perdida, meio que pensando, assim, tudo de ruim que tá acontecendo com ela, e ela vê um cartazinhos, assim, escrito, e se você está se sentindo insegura, perdida, papapá, vem aqui. Aí ela vai e ela descobre que é uma igreja. E aí o pastor da igreja, ele acaba achando que ela vai ser a nova secretária, que eles estão tentando contratar. E aí ela somente falando que é mesmo, e ela consegue um emprego, só que aí as coisas já começam meio esquisitas, porque ele conta pra ela que a secretária anterior morreu. Aí ela tá meio tipo, ela já se sentiu esquisita com essa informação e com algumas outras coisas ali do trabalho, sabe? Então na parte em que ela acaba de conhecer, acho que é o contador. É, o contador. E aí eu parei de ler porque eu falei, mano, eu já tô em 20% e eu não falei nada no vlog ainda, então por isso que eu tô aqui agora, tá? E confesso que agora tá, tipo, fluindo bastante. Eu estou no segundo capítulo e eu ainda tenho 1h20 pra finalizar ele. Eu acho que era de 1h40, algo assim, então eu só li 20 minutos do capítulo 2.
Mas, tipo, tá um livro interessante. Eu já teria lido mais nesse final de semana, mas eu realmente quis esperar. Porque eu falei, mano, se eu não atualizar, falar o que eu tenho pra falar agora, eu vou esquecer o que eu tenho pra falar agora e vou falar só mais pra frente, sabe? Aí pra mim não adianta. Eu acho que tá sendo uma leitura fácil, porque ela tem esses respiros o tempo inteiro. Só que daí eu fico pensando, isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Acho que também agora eu não sei muito, assim, o que achar sobre. Tem horas que eu prefiro que fosse assim, tem horas que eu prefiro que fosse capítulos normais, assim. Mas aí sabe o que é bom fazer nesses momentos? Desligar aquele bagulho do Kindle que te fala quanto tempo falta pra terminar o capítulo. Porque às vezes isso, enquanto eu tô lendo, me dá ansiedade pra terminar logo, sabe? Ou isso às vezes fica igual uma pulga, assim, atrás da minha orelha. Então eu acho que eu vou fazer isso pra não ficar muito olada, sabe? De ver, assim, ficar imaginando, bababá. Mas é isso. Oi, gente. Opa! Oi, gente. Vim trazer as minhas primeiras impressões. Eu já devia ter gravado essa parte há muito tempo, assim. E eu digo isso porque eu comecei a ler o livro e aí eu larguei o livro. Agora estou retomando a leitura. A parte que eu acho que vale a pena frisar da vez que eu comecei o livro é que eu acho que eu tava muito de mau humor. Eu não tava no clima pra ler essa história, então eu simplesmente tava odiando. Esse é um livro meio conturbado, assim. Eu não sei qual é a opinião da Má por enquanto. Já no começo eu tava assim, que livro é esse? Tipo assim, não é um livro tão fácil. Ele não é tão linear emocionalmente. Decidi parar de ler porque eu fiquei tipo assim, não é isso que eu quero na minha vida agora, então não vou ler. Tava até pensando em não ler o livro, mas eu conversei com a Má e a gente marcou de gravar esse vlog. Aí agora estou lendo. E aí eu mordi minha língua porque eu voltei a reler. Eu voltei desde o começo, aí eu comecei a gostar. Então eu realmente acho que era alguma coisa mais assim, de eu não estava no momento, eu estava de mau humor. Eu tenho quase certeza que eu tinha combinado com a Amada a gente fazer atualizações a cada 10%. Mas eu nem sei em qual por cento eu estou no momento. E interessante, eu tô na página 90, isso dá 27% do livro. Enfim, faz 2 dias que eu realmente voltei a ler, e aí eu li bastante, né? 90 páginas. Vamos conversar sobre isso, porque eu tenho muitas opiniões, eu fui anotando aqui, porque eu vou lendo durante a vida, e aí, né, eu fiquei com medo de esquecer alguma coisa. Aqui a gente tem a Gilda, que é a nossa protagonista, é uma lésbica com ansiedade, tipo, muita ansiedade, e ela é hipocondríaca também. Todas essas questões em um livro só. E aí você fica pensando, caralho, como que é essa história? Ela é ao mesmo tempo muito divertida e ao mesmo tempo muito irritante, porque parece que a protagonista sabe entrar nos dois territórios com muita facilidade, porque eu vou lendo e eu fico assim, caralho, nossa, muito engraçado, caralho, puta que pariu, mulher chata, entendeu? Isso é uma coisa que eu vejo muito nesse livro, porque ao mesmo tempo que ele fica nesse lugar divertido, ele também vai pra esse lugar chato, ao mesmo tempo que a história é super engajante, tem alguns momentos que eu acho ela muito travada, e essa questão de ser travado vem muito da história ser muito blocada, porque são, tipo, uma forma de exemplificar o que eu tô querendo dizer é como se você estivesse pegando a vida dessa protagonista, né, da nossa personagem, e em alguns momentos você vai checar nela. Mas, tipo, não são momentos que vão necessariamente agregar coisas à história. Eu não sei se essa parte fez sentido, mas, tipo, você não vai acompanhar de uma forma meio lógica. Sabe? Você só vai entrar e sair em alguns momentos da história. E a cada vez que você entra na vida desse personagem, é um bloco de escrita. Junto também o fato da autora misturar o presente e o passado em alguns momentos. Quando você vai entender que tá no passado, já acabou esse bloco, entendeu? E aí volta pro presente. E aí isso me gera uma leve confusão. E eu acho que isso torna a história meio assim, truncada, entendeu? Porque você não consegue avançar de uma forma muito natural, sabe? Fica aquela coisa meio. Esse também foi um dos motivos de eu ter parado de ler, porque eu fiquei tipo, eu não quero ler uma história blocada, porque eu odeio história blocada, eu acho que é meio preguiçoso, entendeu? Outra questão que eu acho que é legal trazer dessa dualidade que o livro tem é sobre ser profundo e ser raso. O fato de ser blocado ajuda muito nessa sensação de ser uma história rasa, porque você não consegue se aprofundar, digamos assim, nos acontecimentos da vida. Porém, a nossa protagonista, a nossa autora aqui, ela traz muitos questionamentos que são muito interessantes. Por exemplo, aqui no livro tem uma parte que fala sobre síndrome do impostor e aí traz uma analogia bem interessante. E aí eu acho que o livro ele consegue trazer questionamentos e momentos bem interessantes que vai deixar você pensando. Só que ao mesmo tempo, ela vai construindo a história de uma forma meio rasa, meio tipo jogada, e aí isso me incomoda um pouco. Então é uma história que tá assim, bom, essas são minhas impressões e agora eu tô com vontade de assistir o vídeo, né, que vocês estão assistindo agora, porque eu quero saber as opiniões da Má, porque eu tô evitando de conversar com ela sobre esse livro, porque eu realmente quero ter a experiência de assistir um vlog dela, entendeu? E tchau.
Bom, gente, cheguei já 50% do livro aqui. Queria trazer algumas atualizações, porque eu estou gostando mais do livro. Eu acho que o que estava me irritando eram algumas atitudes da protagonista, que conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que eram muito mais pontuais do que realmente uma caracterização dela. Então, eu acho que às vezes a autora não soube muito bem equilibrar as ações dela, ou tipo, fazia a personagem ter algumas atitudes que pra mim não pareciam ser da protagonista, sabe? Não que eu conheça assim a fundo quem é a protagonista, mas eu acho que a personagem tem uma personalidade tão específica, quando ela toma umas atitudes que parecem que não conversam com ela, acho que fica um pouco mais evidente. Eu percebi isso porque tem um momento aqui, deixa eu até pegar o que eu anotei, um pouco de contexto aqui, ela tá com o braço quebrado, então ela tá com o braço enfaixado, e ela disse que ela tá com um copo de café e ela vai andando e vai derrubando o café nela mesma. E aí eu fico tipo, caralho, velho. É uma atitude muito pequena, muito besta, só que eu fico tipo, você parece que nasceu ontem, porque quem em sã consciência vai estar com o braço quebrado e levando, tipo, mais de um copo de café e deixar ele, tipo, esparramando em você. Essas atitudes, tipo, nesse sentido, estavam me irritando muito, porque pra mim parece muito irreal uma atitude dessa, entendeu? Só que conforme eu fui lendo, essa sensação foi diminuindo e eu estou gostando muito mais da leitura. E estou começando a gostar um pouco mais também dessa estrutura da história de ser uma coisa mais blocada, porque parece que a leitura flui muito mais rápido. Porém, tem alguns momentos aqui que, tipo, fica nesse lugar mais fantasioso. São alguns blocos que são, tipo, parte de sonho ou volta pro passado. Então, nesses momentos, você tem que ficar, tipo, mais atento, entendeu? Então, é uma leitura que, ao mesmo tempo que ela vai se movendo mais rápido, também exige que você fique atento aos detalhes pra ver que tá ou não contando da vida real, porque tem uns momentos que eu tenho certeza que eram sonhos dela. E eu ficava tipo, gente, será que todo mundo tá entendendo que isso aqui é um sonho? Porque eu ficava lendo e ficava tipo, gente, veio do nada. Dá pra perder que é o sonho, entendeu? Dá pra pensar que é a vida real, mesmo que não faça nenhum sentido. Esse livro traz muitos questionamentos e eu tava até me questionando se será que eu não estou sendo misógino com a protagonista por tá achando ela com atitudes mais infantilizadas. Tipo, de onde tá vindo esse pensamento? Eu fiquei refletindo. E eu cheguei à conclusão de que não é muito por esse caminho, é realmente de ela tem umas atitudes que parece que ela não é protagonista da própria história, ela é uma personagem secundária. Só que aí, conforme eu fui lendo mais, eu fui entendendo mais a protagonista. Eu acho que isso é muito interessante, né? Você vai entendendo, tipo, as coisas que você já leu. Eu leio agora a protagonista muito mais como uma pessoa que é people pleaser, que quer agradar todo mundo e que vai, tipo, deixar a vida ser levada pelos outros pra ela não ter que ter uma atitude específica. Só que, né, ao mesmo tempo, isso gera uma curva aí de aprendizado e eu acho que muita gente pode ter um pouco de dificuldade no começo do livro por conta disso, por não compreender a protagonista, e eu acho que eu fui uma dessas pessoas. Mas ainda bem que eu tô lendo com o Clube da Má, porque isso me fez ter vontade de continuar a ler o livro. E eu gosto muito quando um clube do livro meio que faz isso, sabe? Tipo, me tira desse lugar de. Se eu estivesse lendo sozinho, provavelmente eu teria largado, ou eu estaria tendo uma leitura super arrastada no começo, eu não ia me dedicar tanto. E eu tô gostando muito dos plots secundários. Eu nem sei se eu consideraria como secundários, mas eu tô gostando muito dos pontos focais, digamos assim, em relação ao local de trabalho da nossa protagonista, da Gilda, porque ela trabalha em uma igreja, ela como uma mulher lésbica que não acredita em Deus, está trabalhando em uma igreja e tem toda uma questão aí. Mas eu tô gostando muito do rumo da história que tá envolvendo os personagens desse ciclo, e também estou gostando muito da questão familiar dela, da dinâmica familiar, porque eu acho que me dá muita raiva, me dá muitos sentimentos. Eu penso muitas coisas enquanto eu leio esses dois grupos. Então, estou gostando bastante. E é realmente um livro que você vai marcando muitas coisas. Eu, infelizmente, não estou marcando porque eu não estou levando as flags, porque eu esqueci. Eu sempre esqueço. Aí, sempre que eu lembro, é porque eu tenho que marcar alguma coisa e aí eu não marco. Enfim, estou gostando muito mais agora do livro. E é isto. Hello, brothers. Gente, eu tô com muita preguiça de pegar o meu microfone, porque ele tá na minha mesa bem ali. E olha quem tá dormindo já. E eu não quero ter que levantar. Tá bom? Eu tô em 62% e tá dando pra ler bastante, porque, por exemplo, hoje eu tive que ficar no Uber uns 30, 40 minutos. E aí eu li bastante no Uber. E daí, agora estou lendo antes de dormir. Eu tenho, tipo, acho que 1 hora ainda, sabe? E eu queria dizer que eu comecei o terceiro capítulo, né?
Tô em 60%. Ah, eu falei 62. Menti, galera, é 60. Mas, ó, eu comecei o terceiro capítulo, que é, ó, parte 3. E aí tem 34 minutos ainda aqui, mas eu acho que tinha, tipo, 49. Então eu li bastante já dele. Opa. E, gente, pensamentos que eu tenho. Nem sei se era pra eu estar falando pensamentos agora, mas vou falar. Mano, eu gostaria que a parte da recepcionista ter morrido e ter uma coisa meio esquisita sobre isso, eu gostaria que isso não tivesse sido mencionado na sinopse. Tudo bem que, geralmente eu não leio sinopse, mas como esse foi um livro escolhido por outra pessoa pro clube, eu quis ler. E daí, eu acho que seria muito mais legal, tipo, ir pra essa história sem saber. Aí logo eu tô aqui, né, falando pra todo mundo. Então eu tô estragando a experiência de vocês também. Paciência, gente. Desculpa. Se não tiver experiência boa, vocês também não vão ter. Tô brincando, mas é isso, assim. Também não acho que estragou nada, mas eu acho que, tipo, ia ser um pontinho a mais, sabe? Que ia adicionar, talvez, na leitura, pra quem não soubesse isso, que ia ter um pouquinho disso. E também não é algo gigantesco, tá? A parte principal é a ansiedade da personagem, porque, gente, tipo, às vezes ela bota cada coisa na minha cabeça, tipo assim, girl, não queria estar aqui agora pensando sobre morte, mas eu tô, por quê? Porque ela fica falando sobre morte, ela fica pensando sobre morte, ela não consegue dormir porque ela fica pensando sobre morte. E eu já sou uma pessoa com muita ansiedade sobre isso, gente. Sério mesmo, tenho muita ansiedade. Tipo, eu sou muito medrosa. E aí, ela tá me deixando com muitos medos. E aí, todos os cenários que eu ainda não tinha pensado na minha ansiedade, essa bicha tá botando na minha cabeça. E aí, eu tô falando aqui de um jeito mais brincando, mas eu espero genuinamente que isso não me atrapalhe mais pra frente. Tipo, eu espero que eu consiga terminar esse livro e colocar na minha cabeça que foi apenas ficção e, tipo, não fique com resquícios dessa ansiedade dela comigo. Porque senão fudeu, né, galera? Ô, inferno. Mas é isso, meus divos. Um beijo pra vocês e até a próxima ATT. Tchau. Eu nem sei em qual porcentagem eu estou agora, deixa eu até verificar. Mas eu cheguei na parte 4 do livro, Quaresma. E isso equivale a quase 70% do livro, então eu estou quase no fim da história. Faltam menos de 100 páginas, eu acho. Isso, faltam tipo umas 60 páginas por aí. E posso afirmar pra vocês com toda certeza do meu coração que o livro ele melhora conforme a leitura vai acontecendo. Já tinha falado isso, mas estou reiterando porque eu acho que é aquele livro que o começo vai ser meio conturbado, entendeu? Eu tenho que ler mais umas 20 páginas, porque eu vou encontrar a Mai e a gente vai terminar o livro juntos. E aí a gente determinou que a gente ia ler até 85%, que dá mais ou menos a página 242. Eu estou na 221, então faltam tipo 21 páginas, então eu vou ler. Só que como a Mai ela tava mais avançada na leitura, a gente combinou que se eu não chegasse até os 85%, a gente ia ler junto e eu ia ler mais enquanto ela lia outra coisa ali, só para otimizar o tempo, não precisar ficar tipo, não, tem que esperar o Vitor chegar no 85 pra gente poder ler junto. Enfim, gente, vou ler aqui, aí mais tarde eu acho que eu encontro já a Mai e a gente dá o nosso review do que o livro é. Na última atualização, eu falava sobre o fato de que eu esperava que eu não trouxesse pra minha vida a ansiedade que a personagem tá trazendo, porque eu identifico muito de certas ansiedades que eu tenho. Então, assim, se você não me conhece, você assiste mais meus vlogs do YouTube, você não pegou a época das minhas lives de leitura, onde eu me abria muito, né? Onde, tipo, fazia live todos os dias, então as pessoas acabavam conhecendo vários lados meus. Eu falei aqui algumas vezes sobre ser hipocondríaca, mas é porque é assim, gente. Tudo eu acho que eu tenho, tudo eu acho que eu vou contrair. Toda vez eu acho que eu tô com alguma doença nova ou que eu peguei alguma coisa grave. Só que eu não sou igual a personagem principal que vai correndo pro médico, pro hospital. Não, eu tenho muito medo de médico e hospital, então eu evito o máximo. Gente, pra eu tomar vacina é um parto. Pra eu tirar sangue, nem se fale, porque eu tenho homeopatia. Hematofobia. Homeopatia foi ótimo. Porque é medo de sangue, tipo, muito mesmo, assim. Eu vomito e os caralho. Então, gente, eu evito ao máximo. Só que aí, por brincadeirinhas do destino, enquanto eu estava lendo esse livro, e eu acho que foi poucos dias depois dessa atualização, ou se foi, tipo, 2 dias depois, um bagulho assim, eu acordei, gente, com um carocinho, assim, tipo, até então eu achava, debaixo do braço, né, na axila. E aí eu fiquei tão desesperada, gente, que a única coisa que me vinha na cabeça era a personagem principal indo ao hospital. E daí, ela me ajudou. Ou será que não? Vamos dissecar aqui. Eu sou uma pessoa que você vai ter que levar com camisa de força pro hospital. Só que eu fui por livre e espontânea vontade pra resolver isso aqui. E daí eu penso, será que é porque eu achava que eu ia morrer? E aí eu tinha que ir lá logo, tirar isso, entender essa pedra do meu caminho e morrer de uma vez? Ou descobrir um tratamento, tal qual a personagem? Ou será que... não sei qual era a outra. Ou será que eu fui possuída pelo demônio da guilda?
Gilda. Daí eu decidi ir porque foi a ideia que mais fez sentido na minha cabeça, porque a personagem do livro que eu tava lendo fez isso. Enquanto eu estava pensando sobre isso, né, na minha cabecinha, eu também lembrei de algo que aconteceu que eu achei também muito engraçado. Eu comentei aqui já nesse vlog, mas nos outros também, que eu tava passando por esse momento delicado de mudança, em que tudo na minha cabeça tava muito confuso, gente. Eu tava me sentindo muito confusa. Brincadeirinhas do universo também estavam me deixando pior, porque alguma coisa acontecia e aí, tipo, ao invés de eu pensar assim, ah, não, vai ficar tudo bem, eu só pensava, já tá tudo uma merda e agora vai piorar. Sabe? Eu tava, tipo, muito, muito pessimista. E aí, tal qual a Gilda, eu não estou brincando, eu vou detalhar pra vocês como foi. Estava eu, a minha chefe e uma outra pessoa da empresa indo num lugar comprar um bagulho. E aí, gente, a minha chefe acabou, tipo, errando o caminho. Tava, tipo, vendo um lugar onde nem existia. Então, tipo, a gente atravessou umas 2 ruas, assim, enormes, pra quando a gente chegar, tipo, perto do lugar, ela abriu o Maps, assim, na nossa frente e a gente vê que esse lugar não era ali, sabe? Tipo, não existia mais ali, era em outro lugar. E daí ela só virou a primeira rua e falou, ai, vamos ver se a gente acha alguma coisa. E aí, no que a gente vai indo, tinha uma loja que eu nunca tinha visto ali perto do trabalho. E eu já tinha andado por aquelas bandas. E, gente, quando eu contar pra vocês, cartaz nessa loja, escrito assim, ai, se você está se sentindo sozinha, você está se sentindo confusa, se você está sentindo, tipo, que você precisa de alguma coisa, que você precisa de luz, que você precisa de uma ajuda, entre aqui. E eu fiquei tipo, peraí, esse é o plot do livro que eu tô lendo. Porque a Gilda tá sentindo tudo isso. E aí ela acha um panfleto que leva ela à igreja onde tudo começa. E aí eu precisei entrar na loja. E daí era uma loja que vendia coisas pra limpeza espiritual, assim, basicamente, sabe? Eu não consegui nem viver o momento, gente. Eu fiquei tão desesperada, porque eu fiquei tipo, ai, eu não aguento mais viver esse livro. Pequenas coincidências que aconteceram enquanto eu estava lendo esse livro que eu achei engraçado, que eu gostaria de mencionar. É, eles têm um negócio que dá pra você deixar um livro aqui também e pegar outro. Vai ler bem devagarzinho, tá? Take artístico. Eu com isso aqui no meio. Eu tirei uma foto que aparece só as suas belas pernas. Ui! Aqui, ó. Oi, gente. Então, a gente tá aqui, iremos ler os últimos 30 minutos. Ou seja, estamos em 80 e poucos por cento, quase 90, 85%. O Vitor quis que eu deixasse claro. Ele me fez uma pergunta, a gente decidiu gravar. O que a gente acha que vai acontecer no final? Eu não sei se vai ser também spoiler o que eu vou falar. Qualquer coisa a gente bota aí na tela pra vocês pularem. Mas assim, eu tô com medo de muita coisa ter sido só coisa da cabeça dela. Então eu fiquei com um pouco desse medo de, tipo, no final não ser nada disso, do que a gente tá vendo. Ou eu fiquei com muito medo de todas as mentiras que ela contou durante o livro, tudo que ela fez de, tipo, errado, por assim dizer, agora cair de uma vez na cabeça dela. Tipo, parte de relacionamento que ainda não deu merda, mas eu sinto que agora vai acontecer. Tipo, tudo assim, eu acho. Eu acho que agora tudo vai explodir. Eu não acho que vai ser um livro que vai terminar suave. E eu acho que tem algum transtorno. Eu acho que tem alguma coisa. De tipo identidade. Pode ser. Tipo, é porque ela é muito depressiva. Só que eu encaro algumas coisas como, tipo... Não sei se parece só a depressão. E daí eu não sei se a gente vai ter um laudo no final. Sabe? Eu fiquei pensando muito isso. Se ela vai procurar ajuda, se ela vai melhorar essas questões. Agora... Vamos pro Vitor, ver o que ele tá achando. Eu acho que não vai ter questão de, tipo, transtorno, mas eu acho que é muito desse lugar de, tipo, tudo vai cair. Por ela ter mentido. A questão dos relacionamentos vai ser, tipo, o pessoal da igreja vai se virar contra ela. Pô, você mentiu sobre isso, então você deve estar mentindo sobre outras coisas. Eu nem escondei Eleanor. Acho que a Eleanor vai descobrir, tipo, muito das... Ah, eu acho que ela nem vai estar presente tanto, sabia? É que eu achei o relacionamento, tipo assim, o relacionamento meio... Sabe? Se pá, talvez ela até seja, tipo, o conforto dela depois. Pode ser. Não sei, pode ser. Mas eu acho que o mundo vai cair e vão achar que ela tá... Que ela que matou, porque ela começou a responder os e-mails dela. No nome da Grace. Não, quando ela começou a fazer isso, eu fiquei... Entendi. Mas é isso, gente. Agora a gente vai ler. Voltamos com reações. Olá! Olá. Gente, já são quase meia-noite, tá? Então, assim, a gente demorou pra vir falar sobre o livro, mas bora. Eu diria, gente, que esse livro
é um livro que vai crescendo com você conforme a leitura, porque eu acho que no início eu realmente não ligava pra ele, tanto é que eu mandei um áudio pro pessoal do clube falando que eu não me via, tipo, levando essa história comigo. E agora eu acho que, assim, não que tenha se tornado um favoritaço, não que, assim, uau, mas eu acho que é uma história que eu vou lembrar com frequência por motivos específicos e pelos motivos nos quais eu, tipo, me identifiquei com a história. Só que até certo ponto, eu não achava nem que isso fosse acontecer, sabe? Eu achava que, tipo, acho que até uns 40%, 45%, eu não sentia isso. E depois eu comecei a sentir muito. Toda vez que eu pensasse em alguma coisa ou que eu lembrasse, assim, de um sentimento, eu ia pensar nesse livro. Coisas das quais eu me identifiquei, tipo, com a Guilda durante a história. Sobre o final, ele não foi nada que eu esperava. Na verdade, assim, mais ou menos. Eu acertei um pouco, só que ao mesmo tempo, tipo, eu também achei que a história fosse pro outro lado. No geral, eu acho que é uma história legal pra vocês conhecerem. Então, tipo, eu espero que tenha causado um pouco de curiosidade em vocês, porque eu acho que deve ser lido. E principalmente se você precisa de algo que vai te entreter. Eu acho que é uma história que te entretém. É algo que você lê tecnicamente rápido, assim, que você só vai lendo sem parar. Eu concordo com tudo que a Má falou. Eu também não acertei o final, digamos assim. Eu acho que estava esperando por um outro caminho, mas aí eu acho que ia também casar com o que estava sendo construído no livro. Eu gostei do final, mas eu achei um pouquinho apressado. Eu não sei se você sentiu isso, assim. Talvez sim. Talvez tivesse mais umas 5 páginas, ia ser... Eu acho que demora pra chegar onde chega. Aquela cena, eu vou só falar isso, da delegacia, talvez ela tivesse que ter acontecido antes. Tá, sim. Acho que já é um pouco mais de conflito. Mas eu gostei e realmente é um livro que vai crescendo, porque eu larguei o livro no começo, aí quando eu recomecei, acho que em algum momento vai ficar interessante, e depois fica bem interessante. Aí eu, tipo, li bem rápido, assim, depois que passei da metade do livro. Posso falar uma coisa que eu acho que fica interessante? É que nada é o plot, tudo é a cabeça da personagem. Aham. Tipo, você fica entretido com qual coisa ela vai inventar. Qual vai ser a ideia mirabolante dela da vez, sabe? Porque se você para pra pensar, no livro não acontece nada. Não tem alguma coisa assim que algum personagem por fora faz. Tudo é a cabeça dela. Tudo gira em torno dos pensamentos dela, da ansiedade dela. Eu acho que é isso que é tão interessante. Você entra muito na cabeça dela. Tinham certas coisas que eu já falava, nossa, ela vai interpretar desse jeito. Aí ela vai pra esse caminho e tal. E mesmo assim, ela me surpreendia. Sim. Eu acho que a autora, ela sabe muito bem desviar o caminho pra um lugar onde a gente não tá imaginando, né? Tanto que o final faz meio que isso também, né? E eu acho que é um livro que, realmente, a gente passa muito tempo na cabeça da personagem, porque ela mesma vive muito tempo dentro da cabeça dela. E aí isso dá até um pouco de agonia, porque não é um livro de diálogos, né? Não. É um livro muito introspectivo nesse sentido, assim. Tanto é que, assim, eu e algumas pessoas no clube também falaram que sentiram muita ansiedade lendo. Eu, ainda mais por ser uma pessoa extremamente hipocondríaca e a bichinha também, eu sentia que, tipo, ela transmitia tanto de pensamentos reais que eu tinha e que eu tentava fugir, que pra mim não era, às vezes, interessante ler. Porque eu ficava, tipo, nossa, se eu ficar aqui na pira dela agora, eu vou ter uma crise de ansiedade. Tem uma hora muito específica que eu lembro que eu tava muito ansiosa, eu tava lendo, tipo, pra disfarçar a ansiedade, assim, que eu tava no metrô. E daí ela começou a falar das coisas que ela tava preocupada, e eu tava preocupada, tipo, com as mesmas coisas. Então, tipo, começou a, sabe, pilhar, assim, pra cima de mim. Eu falei, nossa, gente, tipo, não quero ler isso agora, nada E a aí vai ver. gerando pensamento que você nem tinha. Sabe? Tipo, eu falei, não, prefiro me preservar. Mas assim, é uma personagem que ela pensa muito, né? E ela vai Pensa. longe nos pensamentos. É muito longe. Aí eu acho que é por isso, tipo, que às vezes tem que tomar cuidado, sabe? Ele não é um livro com muito gatilho, assim, tipo, muito gatilho. Muito, assim, não. Mas eu acho que às vezes. Mas eu tipo, acho que tudo pode se tornar um gatilho nele. Ela Tipo, pensar tanto. tem até que, umas tipo, coisas meio suicidas, assim, que eu acho que não faz bem. Às vezes alguém lê se a pessoa, né, não tá passando por um momento muito legal. Se eu, que tô com uma ansiedade moderada no momento, sentisse, imagina alguém que tá muito passando ansioso, por uma sabe? crise, né? Tipo, acho que às vezes a gente subestima muito o poder que os livros têm. E aí você vai ler pra distrair, antes de dormir, assim, e aí você vai acabar sonhando com aquilo. Sim. Aí não vai te fazer bem. Mas no geral, o que você achou do livro? Tipo assim, qual nota você daria pro livro? Eu acho que eu vou dar uns 3,5 pra ele. Eu também acho que ficar entre 3,5 e 4. Então, eu pensei muito no 4, ele ficou assim na minha cabeça ecoando. Porque assim, uma coisa é certa, eu gostei muito da escrita, eu acho que eu amo quando o autor tem esse humor de tipo, te fazer rir com umas besteiras, e eu sinto que ele foi um livro meio Fleabag da vida, no qual a gente tá seguindo uma pessoa que ela é tão honesta e tão excêntrica, que a gente tem, tipo, certos pensamentos, e eu rio, tipo, da reação que os outros têm com ela, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu ria com uns bagulho que eu falava, gente, com o padre, com aquele Barney, tipo assim... Eu
achava engraçado a forma, tipo, pra onde o pensamento dela ia quando ela tinha umas interações meio estranhas. É, sim. Eu gostei muito disso. E aí, tipo, era divertido, assim, de ler, porque eu falava, mano, eu ri muito, assim, lendo esse livro. Mais do que, sei lá, acho que eu ri no ano inteiro lendo qualquer outra coisa. Ele é um livro divertido. Eu acho que também é um livro muito de emoções, assim. Eu acho que eu senti muitas coisas lendo. Tipo, total. ficava assim, gente, que é isso? Ao mesmo tempo que, tipo, tem certas passagens que são muito leves, porque é isso, são só devaneios dela, sabe? Que é algo assim. Aí tem umas certas partes que não são tão leves e já tem uma carga mais pesada. Eu acho que é isso, o livro mescla isso muito bem, porque mostra como que a mente humana funciona no geral, sabe? Um dia você tá ali pensando no bagulho mais foda possível, e no outro você tá tendo o pensamento mais inútil, ou passando pela coisa mais inútil possível. Daí eu acho que é muito bem representado. E eu acho que se você tem um mínimo de ansiedade, ali, de uma depressão, você vai entender muitas das coisas da personagem, sabe? Mas eu fiquei com vontade também de ler outras coisas da autora. Queria saber, Ela tem tipo. mais, nem sabia. Ela tem, mas é sempre focado em algum tema, assim. Nesse daqui foi morte, né? Sei que ela tem acho que ela tem um de biblioteca, alguma coisa assim. Eu queria ver como ela, se ela mantém o mesmo estilo de escrita, tipo, se é tudo meio blocado. Sabe, eu gostaria de ver uma coisa dela mais prosa contínua, assim, sabe? Ah, Pra interessante. ver como ia ser. Gostei. Gostaria também, então, de conhecer. Nem sabia, eu não conhecia ela. Que Esse é o no nome dela. TikTok. Qual é o nome dela? Tá no livro. Leiam a capa. Mas é isso, então. Beijos.